Gravar aqui a aula, pronto. Quem necessitar da aula, né, vai estar gravada lá no Edu 3. Ok? Então, cadê, professor? Onde é que está? Não, eu não abri ainda. Deixa eu fechar aqui, procurar no meu sistema. Ela tá na... Deixa eu minimizar aqui rapidão, gente. Tá dizendo para eu parar de compartilhar. Beleza. Não posso minimizar. Coisa chata do Zoom. Estou procurando um material e não deixa eu minimizar. Onde é que está você, material? Relações estequiométricas, está aqui. Professor, o Zoom tá cada vez mais ruim, viu, professor? Vou te dizer. Com certeza. É porque tá defasado já, Nicolas. Ele cansou, trabalhou pra caramba. Tem que ter sempre uma atualização, né? Para melhorar um pouco. Pois é, e essas atualizações é que pegam a gente, porque eles querem cobrar, né? Eles disputam esse 0800, né? Esse mais baratinho é nesse nível mesmo, né? A gente que tem que se virar. Se quiser qualidade... Tem outros países, professor, usando esse aplicativo, professor. Outros países, professor, não só aqui, mas também no mundo inteiro. Com certeza. Qualidade entre aspas, né? Porque, pelo amor de Deus, o engenheiro trava ainda. Não, qualidade é fraca, realmente. A qualidade da internet é fraca também, do Zoom, né? A gente pensa que a internet tá fraca. No início estava boa, no início estava boa, mas com o passar do tempo dificulta, né? Mas é a coisa para a gente discutir mais tarde, né? Depois a gente discute sobre isso. Bora trabalhar. Eu preciso mostrar para vocês as relações, né? Então, esse slide é um slide que eu fiz ontem. Tava pensando, como é que eu vou mostrar para eles esses cálculos? Então, eu vou só relembrar isso para vocês, né? Sobre essa relação estequiométrica, que é deu muito trabalho, não deu, professor? Foi horas, né, professor? Só fazer esse slide, né? Não, na verdade, Nicolas, foi mais ou menos umas 2 horas só, porque... é pouco. A minha mente não para de girar de jeito nenhum. Eu estou sentado aqui no computador e eu lembro de coisas que eu tenho que fazer, eu vou fazendo, que vou abrindo várias janelas e fazendo. Tem que fazer logo, né? Porque senão, quando for depois, já esquece de fazer. Justamente. Nunca deixe para depois, né? Faça logo. Se dá para fazer, faça logo. Isso daqui, gente, é mais ou menos um resumo do que eu falei para vocês nas últimas aulas, né? Nas últimas aulas que antecederam aí a nossa prova. Então, note que a gente faz uma interpretação aí, ó, relacionada à unidade de massa atômica que nós vimos, né, ó, que é o Uzinho, que significa massa atômica, né, que essa unidade, nós vimos como é que se trabalha, que corresponde aí 1/12 do carbono 14, aliás, do carbono 12, perdão. 1/12 do carbono 12, foi dito isso daí para vocês exaustivamente, tá? Falando sobre essa unidade de massa atômica, que corresponde à massa dos elementos. Então, a gente tem uma equação aqui onde tem o nitrogênio e tem o hidrogênio, formando o NH3, que é a amônia, leva em consideração o balanceamento, que nós também já trabalhamos demais sobre balanceamento. Não esqueça nunca que em uma reação química, você só pode trabalhar qualquer tipo de conteúdo relacionado à reação química quando você verifica o balanceamento da reação. Né? No caso específico aqui, saber fazer o balanceamento é ideal, né? O balanceamento que nós mais trabalhamos foi o das tentativas. Nós vimos todos. Nós vimos o algébrico, inclusive pessoas, amigos nossos aqui, disseram que gostaram muito do algébrico, que faz lá um sistema, né, e desenvolve o valor das incógnitas. Nós temos o da oxirredução, que foi o mais complicado, né, que era para poder fazer a relação direta com o NOx dos elementos. E nós vimos das tentativas, que é o mais utilizado, né, no mundo todo, mais rápido, mais prático, vamos dizer assim, de se poder calcular, não é? Então, a quantidade de matéria, falei para vocês que antigamente, no meu tempo, era número de mol, hoje já não é isso. Hoje é quantidade de matéria. A quantidade de matéria vai indicar aí, ó, o próprio balanceamento da reação. Se você nota, nós temos aí nitrogênio, nós temos 1 mol, né? Que foi justamente o coeficiente estequiométrico desse balanceamento. Nós temos 3 mols de nitrogênio e temos 2 mols de amônia, de NH3. Não esqueçam, gente, que esses valores eles são importantes. Eles não estão aí só para embelezar a equação, não. Quando eu precisar trabalhar com essas relações, esses valores eles são primordiais.
Porque eles vão multiplicar essa quantidade de matéria, eles vão multiplicar o volume molar, eles vão multiplicar até mesmo a massa atômica do elemento, né? Então, eu tenho que estar sempre ligado com esse pequeno fator, ok? Então, vimos quantidade de matéria. Estou vendo aí agora, ó, com a massa em grama do elemento. Tá vendo aí, ó? O nitrogênio, gente, ele tem uma massa de 14. Vocês estão vendo aqui, ó. A massa de nitrogênio é 14. Não é isso, ó? Mas eu tenho quantos nitrogênios? Eu tenho 2. Não é isso? Tenho 2 nitrogênios. Por isso que eu fiquei com 28 aqui, ó. Tá? Então, as quantidades são importantes, né? Um nitrogênio corresponde a 14. Mas se eu tenho 2, é 2 vezes esse valor, não é? Se no meu balanceamento aqui fosse 2, aí seria 2 vezes esses 28. Né? Seria dobrado ainda mais esse valor. Então, são esses pequenos detalhes que vocês não podem esquecer. Tá? Note o hidrogênio. Eu tenho 2 gramas. Ó. Por que é 2? Porque um hidrogênio é apenas 1. Eu tenho 2 hidrogênios aqui na sua forma molecular. Multiplicando vai dar 2. Então, 3 vezes 2. Por que é 3 vezes 2? Pelo balanceamento. Tá vendo? Ó? O coeficiente aqui é 3. Então, eu vou sempre relacionar essa quantidade que eu tenho aqui como coeficiente com a massa do elemento, com a quantidade de matéria do elemento e até mesmo com o volume molar que nós vamos ver daqui para frente, tá? Esse volume molar ainda está desatualizado. Devo pedir perdão a vocês por essa desatualização, tá? Vocês podem até anotar aí, ó. Volume molar na CNTP. CNTP. 22,71 litros, tá? É uma discrepância pouquíssima. Mesmo que você faça o cálculo com 22,4, vai dar uma diferença pouca, né? Bem pouquinho no resultado. É quase imperceptível, né? Nós vimos que os cálculos de massa são aqueles valores quebrados, né? Os valores fracionados, justamente pela questão aí da massa ponderada, né? E não vai ser diferente com o volume, mas hoje a IUPAC pede não, porque quem manda é o PAC, né? Que a gente utilize o valor da CNTP atualizado, 22,71 litros. O João Pedro quer entrar. João Pedro está na sala. Nas CNTPs, notem, vou continuar mostrando que... deixa eu pegar bem aqui um laserzinho para não ficar só o mouse. Deixa eu só afastar um pouquinho aqui. Pronto. Cadê você, laser? Estou mais cego do que... Ah, tá aqui. Estou mais cego do que... Professor, só quer dizer que é cego e ainda tá usando óculos, professor. Eu sou míope, tenho um estigmatismo, só para você ter ideia. Para eu enxergar meus sonhos, eu tenho que dormir de óculos. Minha cegueira é em alto grau. Senão o sonho fica tudo embaçado. Então, não consigo nem contar no outro dia para ninguém. Então, veja aqui, ó. A massa, eu estou utilizando sempre a quantidade, né, ó, do balanceamento, né, ó, e obedecendo aqui, ó. Quantos nitrogênios eu tenho? Eu tenho 1, então 14. Mas eu tenho 3 hidrogênios, então vou ficar com a massa 17 que vocês estão vendo aqui, né? 14 mais 3, 17. E aqui nós temos o valor conveniente ao balanceamento. Mesmo jeito acontece aqui no volume molar, né? Ó, os valores dos coeficientes vão ser multiplicados pelo volume molar na CNTP, tanto do nitrogênio, quanto do hidrogênio, quanto da amônia que nós vimos aqui. Então, esses valores são importantíssimos, gente, são importantíssimos. Nunca esqueça de observar se a equação está balanceada. Quando se trata de estequiometria, não sei se algum de vocês vai tentar o Enem esse ano. O ideal é que vocês tentassem, para que vocês já se acostumassem com essa batuta, né? Com essa batidazinha. E que na hora que fosse valendo, você já tivesse despreocupado. É um treinamento, né? É um treinamento. Mas quem não for fazer o Enem, verifique, veja como é que os amigos vão dizer, como é que foi a prova, como é que achou, o tipo de relação. Porque, gente, querendo ou não, essa parte de estequiometria é a parte que vocês vão necessitar no próximo ano, lá no segundo ano. Nas primeiras provas de vocês, vão ser só cálculos estequiométricos de concentração. Tá? Então, além da matemática, tem o fator interpretação. Vocês vão ter que interpretar o texto. Né? Então, tem muita coisa a se aliar, tem muita coisa a se observar. E por esse motivo é que você tem que ficar muito ligado quando você se depara com as reações químicas, né? Falamos agora do volume,
o número de moléculas, que é justamente um número de Avogadro. Número de moléculas, número de partículas, número de íons, né, número de elétrons. Lembra que eu falei das entidades químicas? Falou das entidades químicas, você vai logo arremeter a esse valor, 6 vezes 10 a 23, tá? Aí tá 6,10, é 6 vezes 10, ok? 6 vezes 10 a 23, eleva a essa base, né? Isso, 6 vezes 10 a 23. E não esquece disso aqui, não é? Ó, não esquece dos coeficientes dos elementos da equação. Tudo bem? E especificamente é isso que se trata do que eu tinha falado lá nas aulas passadas, né? Um resumo do que nós fizemos. Quando a gente vem aqui para os cálculos, aí tem as sugestões, por isso que eu achei interessante colocar isso para vocês, porque é um passo a passo aí, né? Você pode até ter isso guardadinho, não no bolso, no dia da prova, até porque você vai estar em casa, né? Dá para ver isso daí, né? Mas que você tenha isso daí, tipo assim, ó, olha como é que eu fazia, gente. Ó, eu era um aluno que eu buscava tá sempre com as informações perto de mim. Na minha mesinha de estudo, eu tinha colado tudo que eu achava importante na parede, estava tudo colado lá. Achei importante isso daqui, cortei, botei lá bonitinho e ficava observando, via, lembrava. Ele estava sempre sendo lembrado. Porque no meu ponto de estudo, eu via aquilo dali. Então, nós estudantes temos... Isso é até uma estratégia, professor. É uma estratégia. Ó, quando alguns amigos meus passaram no vestibular e eu não passei, foi o que eu fiz. Eu só não coloquei a foto deles. Mas tinha lá o nome deles lá, ó. Fulano passou. Beltrano passou. O próximo vai ser eu. O próximo vai ser eu. Isso daí também é uma estratégia. Tá? Porque a gente tem que desenvolver não só como pessoa, mas também como aluno. Nós somos alunos profissionais. A gente vive só para isso daqui. Só para estudar. Então, nós temos que fazer estratégia de estudo. Então, essa relação que vocês precisam fazer é muito importante isso daqui que eu estou dando para vocês. Ó. Isso daqui é a estequiometria toda. Só não tem aí a questão de rendimento e pureza, que vai ser conteúdo para mais para frente. Quando vocês desenvolverem essa relação. Aí eu vou falar de pureza, vou falar de rendimento, aí eu vou falar de reagente em excesso, né? Porque é um nível um pouquinho maior, não é isso? Mas vocês vão precisar dessas informações. Inclusive agora mesmo, nessa última aula agora do terceiro ano, eu falei sobre isso daqui. Essa mesma coisa que vocês estão vendo, o terceiro ano está vendo também. Tá? Porque lá eles vão só relembrar, estão só relembrando. Então, é algo que vocês precisam ter a base agora. Não deixe lá para o terceiro ano, não, viu? Tem que ser agora. Aprendo, desenvolvam agora. O terceiro ano é só para relembrar. Ok? Os professores lá, eles só vão relembrar. Eles não querem saber se você sabe, não. Ele vai relembrar o conteúdo. Então, você tem que aprender agora. Na resolução dos exercícios, como é que vocês fazem? Ó, primeiro, equação balanceada. É como diz, né, professor? Quanto antes, melhor, né? Isso aí, Nicolas. Ó, equação química balanceada. Temos que ver, né? Proporção molar é justamente o balanceamento. Ó. A proporção aqui é 1 para 3 para 2. 1 para 3 para 2. Estão observando aí? Ó? Eu tenho 1 mol de N2, eu tenho 3 mols de H2 e tenho 2 mols de NH3. Então, a proporção é 1 para 3 para 2. Eu vou ver para o dado, né? Dado e pedido. Ele vai pedir que a gente calcule quem? O volume de alguém, que a gente calcule a quantidade de matéria de alguém, ou a massa de algum elemento representado na equação, né? A gente pode fazer esse procedimento. Ou utilizar aqui, no caso, as regras de 3. Tem muito professor difícil que fala, a química é fácil, é só regra de 3. Pode ser. Tenta, né? Tenta a sorte, já dizia o pessoal aqui do Liceu. Essa teoria dele é bastante teórica, viu? É, bastante. Vai para a prática. Ei, professor, só para me dizer outro exemplo, professor, esses que estão, esses exemplos aí, professor. Eu vou mostrar já, Nicolas, tá? Vou mostrar exemplos aqui de cada um, de cada situação. Ok? Então, beleza. A regra de 3, que é a lei de Proust, né? Que vocês devem ter visto isso com Austin, né? A lei de Proust. Fala de Dalton, fala de Proust, fala de Lavoisier, conservação das massas, lei ponderais, né? Onde eu faço proporção e dessa proporção eu faço um cálculo e encontro esse X, que é a regra de 3 propriamente dita, né? Aquela regra de 3 simples. E tem essa daqui de reações sucessivas, onde, gente, as reações sucessivas elas vão produzir uma equação ou reação global. É nessa reação que eu preciso fazer os cálculos, ou de volume, ou de massa, ou de quantidade de matéria, que são esses daqui das interpretações estequiométricas, tá?
Então, vamos ao pedido aí do meu amigo Nicolas, né? Deixa eu só ver aqui um negócio. Já entrou bem aqui, ó. Foi um erro gráfico, né? Ó. Voltando aqui, não tem mais problema. Ó. Vamos fazer a relação mol-mol. Tá vendo? Ó, vou relacionar mol com mol, não é? Eu botei passo a passo para ficar mais interessante. Vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Aqui já está dando um resultado, mas não era para ser assim, não. Bora ler aqui a questão. Bora ler a questão. Ó, o hidreto de sódio reage com água, dando hidrogênio segundo a reação. Então, tá a reação aqui bonitinha. Ó. Qual o primeiro passo? É observar, gente, se essa reação está balanceada. É observar, tá? Então, vamos continuar lendo. Para obter 10 mols de H2, são necessários quantos mols de água? É uma pergunta aparentemente simples, né? Ó. E a relação está de quem? De mol para mol. Né? Ó. A relação vai para quem? Ele está querendo saber aí para obter 10 mols de H2, com quantos mols de água eu vou conseguir, né? Para obter esse valor de 10 mols. Então, primeiro é observar se está balanceado. E aí, o que vocês acham? Lá no Enem, ele não coloca questão balanceada para vocês, não. O Enem, ele é onde o menino chora e a mãe não vê. Tá? É lá no Enem. Ele não brinca, ele não quer saber se você tem problema, se não tem, se você é rico, se é pobre, ele não quer saber. Ele quer saber se você tem conhecimento. Então, conhecimento se adquire com treino. Então, veja. Aqui nós vamos utilizar o balanceamento. Veja lá. Eu tenho um sódio aqui também. Então, tá normal, não tá? Tá tudo normal. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Pronto. Aqui eu tenho um sódio, ó. Aqui eu vou ter um sódio aqui também. Então tá normal. Prossegue, né? Vamos para os hidrogênios. Aqui eu tenho quanto hidrogênio? Eu tenho 3, ó. 2 aqui, ó. Mais 1, 3. E no segundo membro eu também tenho 3. Olha aí, Nicolas. Nicolas, levanta a cabeça. Ó. Tenho 2 aqui, ó. Mais 1, 3. Tá, ó, então tá igual, né? Tá igual a quantidade. Então, por enquanto, tá 1 para 1 para 1. Por enquanto, não mexi, né? E oxigênio, eu tenho um oxigênio aqui e aqui também. Então, ótimo. A proporção deles é todas essas. Eu não mudei nada. É cada um com a proporção de 1, né? Ó. Não houve a mudança de nada, porque ele já está balanceado, não é isso? Está balanceado. Então, consequentemente, quer dizer o quê? Quer dizer o quê em quantidade de matéria? Que eu tenho 1 mol aqui do hidreto, né, desse sódio, eu tenho 1 mol. Eu tenho 1 mol de água, não é isso? Ó. Eu tenho 1 mol de NaOH, que é uma base, e eu tenho 1 mol de H2, né, pelo balanceamento que foi feito. Nós temos a quantidade de matéria de 1 para cada um. Queria saber se eu posso... Sim, João Vitor, pode ir. Tudo bem. Tá, eu vou colocar uma ressalvazinha aqui, tá? Não se preocupe não. Tá ok? Qualquer coisa, essa aula está sendo gravada e você pega o vídeo lá no Edu 3, tá ok? Então, vamos lá, vamos para o cálculo. Vamos ver o cálculo aí, ó. Vamos ver o cálculo, resolução. Que já estava até aí, né? Que é a quantidade de mol de cada um, tá vendo, ó? A relação que eu vou trabalhar é da água, né? Ó, a relação da água com o hidrogênio. Os demais não me interessam. Olha a interpretação que eu venho falando para vocês, ó. A relação vai ser da água com o hidrogênio. Tá vendo, ó? Porque ele tá dizendo que tem 10 mols de H2, né, ó? E quer saber com quantos mols de água eu vou chegar nesse valor, né? Com quantos mols de água eu chego nesse valor. Então, veja, aqui eu tenho 1 mol, que eu fiz aqui o balanceamento, 1 mol de água, e tem 1 mol de H2. Então, vou relacionar. 1 mol de água tá para quanto? Tá para 1 mol de H2, né? Ó. 10 mols de H2 vai estar para quantos mol de água? X. Regra de 3 simples, né? Ó, produto dos meios, produto dos extremos. Não é não, ó? Produto dos meios, produto dos extremos. Não é? Consequentemente, nós vamos ter 10 mols. Não precisava nem fazer esse cálculo aí, não é? Por que, professor, que não precisava? Gente, você já tem que começar a ter a visão matemática da coisa. Né? Note que para a água e para o hidrogênio, eles possuem a mesma proporção. É 1 para 1. É como se eu pegasse esse valor e estivesse multiplicando pelo outro. Não é? Então, como é 1 para 1, é como se estivesse dizendo que fosse 10 vezes 1. É o mesmo valor. Não é? Porque 10 vezes 1 é 10. Dividido por 1
também é 10. Precisava fazer esse cálculo todo? Não, né? Não precisava. Mas caso você tenha problema na interpretação, faça passo a passo. Veja a quantidade de mols dos elementos encontrados aí, no caso água e H2. Faça a relação de 1 para 1. 1 mol de água está para 1 mol de H2. 10 mol de H2 vai estar para quantos mol de água? Faz um X. Produz meios, produz extremos. E vai encontrar esse valor, que especificamente foi o valor aí de 10 mols, que o gabarito seria a letra C. Não é, ó? Não é tão difícil assim, não é? Não é tão difícil esse raciocínio, ok? Não é tão difícil esse raciocínio. Prosseguindo aqui, gente, ó. Vamos agora para uma relação de mol-massa, né? Ó, vamos relacionar mol-massa agora. A outra foi o quê? Mol-mol. Esse daqui é mol-massa, né? Então, veja aí, ó. No motor de um carro a álcool, o vapor do combustível é misturado com o ar e se queima à custa de faísca elétrica produzida pela vela no interior do cilindro. A quantidade em mols de água formada na combustão completa de 138 gramas de etanol é igual a, repetindo, ele quer a quantidade de mols, né, de água formada na combustão completa de 138 gramas do álcool. Então, por isso que a relação mol-massa, né, porque eu estou trabalhando o mol com a massa do etanol, né? Estou trabalhando, eu quero ver a quantidade de mols da combustão em relação a 138 gramas do etanol. Vamos para a fórmula, né? Eu preciso ir para a fórmula. A reação é essa, tá? Ó. A reação é essa, daqui é o álcool, ok? Ó. Reage com o oxigênio, se chama-se combustão. Vocês viram isso daqui ainda lá na base, né, do ensino fundamental menor. Vocês viram essa reação de combustão. Eu acredito que tenha sido com o professor Romex, né? Naquela velocidade, vocês viram esse processo acontecendo. Então, toda vez que você reagir a alguma coisa com oxigênio, vai ocorrer a combustão. E se produzir gás carbônico e água, perfeito, é a combustão completa, né? É a combustão completa com CO2 e água. Ah, professor, como é que eu vejo isso? Risca um palito de fósforo. Risca um palito de fósforo que fica observando ele queimar a madeira. Você vai ver uma pequena gotinha de água descendo. Você pode observar, pequena gotinha de água descendo com a chama. Isso é a combustão, gente, tá? Isso vai acontecer assim mesmo, ok? Então, o que nós vamos trabalhar aqui? Observe. A massa do etanol, ó, a massa do etanol para a quantidade de matéria aqui da água. Massa do etanol para a quantidade de matéria da água. Note que a questão já está balanceada, ótimo. Se está balanceada, a gente não perde tempo, né? Ó. Então, eu tenho 3 mols aqui de água, tenho 2 mols de CO2, tenho 3 mols de oxigênio e tem apenas 1 mol do álcool, não é? A massa do álcool, gente, tá aqui, ó. Veja que tudo que a questão dá pra gente tem que ser utilizado. Ele forneceu pra gente as massas, então nós temos que calcular essa massa aqui, ó. Como é que calcula, gente, a massa? Como é que calcula? Seria o quê? Seria 2 vezes, ó. Seria 2 vezes a massa do carbono, que é quanto? 12, né? Ó. 12 mais 6 vezes 1, que é a massa do hidrogênio, não é isso? Ó? 6 vezes 1, que é a massa do hidrogênio, mais apenas uma massa de oxigênio que nós temos aqui, que é 16, seu valor. Né? Ó, fazendo o cálculo aí, vamos ver como é que fica, né? Vamos ver como é que fica. 46 gramas é a massa molar, seria 46 gramas por mol. Então, observe aí, ó, 46 gramas, né? E a amostra da questão é de quanto? De 138 gramas, tá aqui, ó. Então, 138 gramas de quem? Do álcool. Então, não vou colocar 138 gramas aqui na água. Eu tenho que colocar onde? No álcool. Eu tenho que fazer a relação de massa com massa, porque eu quero um mol de água. Né? Eu quero um mol de água. Então, o que é que eu faço? Eu pego aqui, ó, as 46 gramas do etanol que nós calculamos, está para os 3 mols de água. Porque, gente, a relação é o quê? Mol, massa, não é? Ó? Então, 46 gramas do álcool, que é a sua massa molar, está para 3 mols da água que nós fizemos o balanceamento. 138 gramas, que é a amostra que a questão está dando para a gente, vai valer quanto? X. Ah, professor, esse 3 aqui o que é? Porque se você multiplicar 46 por 3, dá 138. Então, pode te facilitar numa possível matemática, né?
Se você tiver aquele problema de fazer divisão, porque tem alunos que multiplicam muito bem, mas quando vão dividir, já não é mais a mesma coisa, né? Tem aquela dificuldade de fazer divisões. Então, 90% dos casos acontece assim, os alunos têm dificuldade de dividir, tá? Isso não é privilégio de vocês, não, tá? Caso tenha alguém com algum problema, isso daí é geral, Até tá? a gente, né, professor, às vezes Com dá certeza, uma, né? com certeza. De vez em quando dá uma empacadazinha, de vez em quando, Com a prática tudo flui melhor, né? Justamente. É até bom fazer esses cálculos mesmo a lápis, né? Para poder não perder a prática. Não perder a prática. Isso eu vou ser muito sincero para vocês. Quando eu era estudante, assim como vocês, minha mãe não deixava nem olhar para uma calculadora. Calculadora, não. Vá para as bolinhas, faça uns pauzinhos, uma bolinha, conte se você tiver dificuldade, mas calculadora não. Foi assim a minha vida de estudante toda. Aí quando eu fui para a universidade, primeira aula, o professor mandou comprar uma calculadora. Primeira aula, compre uma calculadora. É prático, né? É porque lá, na universidade, a gente tem essa, vamos dizer assim, essa facilidade, porque a gente trabalha com números muito maiores do que esse que a gente trabalha aqui no ensino médio, né? Então, necessita de um pouco mais de rapidez, vamos dizer assim, né? Mas voltando aqui, veja que eu trabalhei aqui a massa molar do álcool com a quantidade de matéria da água. 138 gramas foi a questão que me deu, ó, de quem do álcool, e eu vou encontrar esse valor de X, né? Enquanto esse valor de X também faço uma regra de 3, né? Ó, que vai dar quanto? Vai dar 9, não? Se eu tivesse feito a relação, eu não sei se dá para vocês verem aqui meu quadro, mas se eu tivesse feito a relação assim, cadê o apagador? Já fazendo aí as ressalvas desse 3, por exemplo, que está aí mostrando do ladinho, né? Tá assim, tá 46 gramas aqui do álcool, está para 3 mols da água, né? 3 mols de água aqui. 138 gramas do álcool vai ser quantos mols aqui de água, né? Então, quando você vem para cá, X igual a 138 vezes 3, né, ó, 138 vezes 3 dividido por 46, você vai multiplicar aqui se quiser, normal, vai ficar um número maior. Aí é onde muitos alunos se complicam. Na hora que ele multiplica aqui, que fica um número maior, ele não consegue desenvolver a divisão com 2 números. Né? Ó, tem divisão com 2 números, com 3 números. Chegou que ele se complica. Então, você pode fazer a relação que vocês viram ali. Ó. Se você pegar 138 dividir por 46, vai dar 3. Aí ficou mais fácil. Ó. 3 vezes 3, 9. Né? Fica mais fácil. Você pode fazer assim, você pode dividir. Você nota que aqui tem como fazer divisão. Ou você pode encontrar valores menores para poder fazer uma multiplicação. Né? Então, procure facilitar a sua vida quando você se deparar com cálculos que aparentemente são simples. Mas eu vou dizer para vocês, e vocês não vão cometer esses vícios. Tem alunos do terceiro ano, não vou dizer qual é a escola, tá? Eu dou aula em várias escolas. Tem alunos do terceiro ano que terminam bem aqui, ó. Né? Multiplicam 138 vezes 3, dá quanto? Deixa eu ver, dá 4 vai 2, 9, 10, 11, né? 11 vai 1, 3 vezes 1, 3 e 1, 4. Aí faz isso, né? 414 dividido por 46. Aí para bem aqui, ó. X igual a isso daqui. Parou bem aqui, ó. Eles não desenvolvem. Não conseguem desenvolver. E aí, como é que eu posso representar um cálculo onde eu não consigo fazer o resultado final? Não é? Então, desenvolva a questão. Tá? Desenvolva a questão. Óbvio que hoje vocês fazem uma prova mais fácil. Mas se acabar aí, professor, mas tem como dividir, professor, 414 dividido por 46? Tem. Deixa eu ver se eu não errei o meu cálculo aqui na multiplicação, mas eu acho que tá certo. 138 vezes 3, né? Ó, 414 dividido por 46 vai dar 9. Volta para o mesmo resultado, tá? Porque antes, o que foi que eu fiz aqui, Nicolas? Eu dividi logo aqui, ó. 138 por 46 fica 9, fica 3, ó. 3 aí vezes depois 3, 9. Multiplicou. Aí eu multipliquei. 3 vezes 3, 9. Fica mais fácil você desenvolver assim. O resultado que dividiu, né, professor? Com o resultado dividido por 40. Ah, entendi agora.
Fica mais fácil, você não perde tanto tempo, né? Porque se você for multiplicar, vai ficar um número maior, né? Para você poder fazer a divisão. Isso é só dicas, você pode utilizar a matemática que vocês acharem melhor, tá? A gente viu lá a resolução mol-massa e vamos ver agora massa-massa. Já tá com o nome da resolução aí, é porque eu tava fazendo rápido esse slide. Na hora de botar a animação, eu esqueci de botar a animação bem na resolução. Então vamos ver, ó, vamos aí ao enunciado, ó. A massa de dióxido de carbono liberada na queima de 80 gramas de metano, eu não consigo ler aqui, deixa eu ver. Tem que tirar bem aqui. Quando utilizado como combustível é. Então, primeiro, eu tenho que ver a reação, não tem? Tem que ver a reação, tá? Vocês notam que essas duas questões que eu coloquei agora, nenhuma estava com a reação, só disse o enunciado e aí eu desenvolvi a reação para vocês. Nota que eu estou trabalhando com massa, quer dizer assim, ó, a massa do dióxido de carbono liberada, né, ó, na queima de 80 gramas do metano. Então, o metano é esse daqui, ó. Pelo balanceamento, tá tudo normal, né, ó. 2, 1, 2. Balanceamento normal aqui, ó, aqui é o 1zinho, né, ó. 2, 1, 2. Balanceamento feito. Então, tem um mol do metano e um mol do CO2, que é a relação deles dois. Então, vamos montar a questão. Qual é o valor da massa molar do metano, que é o CH4? Alguém me diga aí, qual é o valor da massa molar do metano? Calculem aí para mim. Como é que calcula então, professor? Como é que eu faço esse cálculo? Como é que eu faço esse cálculo aí, professor? É a massa do carbono, ó, ei,